Dia 18 de maio de 2026, dando as boas-vindas a todos que se fazem presente e àqueles que nos acompanham através da TV Câmara. Antes de iniciar a sessão, coloco em votação a ata da sessão anterior. Em votação. Aprovado com uma abstenção do Evandro Berto. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da matéria constante do expediente de hoje. Protocolo número 273, 2026, DENIT. Ofício número 143588/2026, que trata-se do ofício número 31/2026, que solicita a reativação de equipamentos de fiscalização de controle de velocidade localizados próximos ao viaduto de acesso a esse município, na rodovia federal BR-282. Os demais assuntos, senhor presidente, constam na ordem do dia. Obrigado, secretário. Antes da palavra livre, eu convido o comandante do 4º Comando Regional da Polícia Militar, Tenente Coronel Silvano Sassinski, para que faça uso da palavra com as demandas de assunto do efetivo do Batalhão da Polícia Militar de Xanxerê e região. Fique à vontade. Quem que é o meu auxiliar aqui? Boa noite a todos. Cumprimento o vereador Claudemir Fernandes Caleb, presidente desta casa. Em seu nome, cumprimento os demais vereadoras e vereadores presentes aqui. Cumprimento também o Tenente Coronel Ramos, que é o comandante do 30º Batalhão de Polícia Militar, com sede em Xanxerê. Cumprimento o senhor Elísio Bonan, presidente da SIX, aqui de Xanxerê. O senhor Udir Rec, presidente do CONSEG de Xanxerê. Também cumprimento a todos os internautas que acompanham pelas redes sociais da Câmara de Vereadores de Xanxerê e a todos os presentes aqui nessa sessão, em especial os policiais militares que me acompanham. Eu vou fazer um breve panorama, presidente, sobre a questão da segurança pública em Xanxerê. Em 10 minutos é muito pouco tempo, né? Mas eu vou fazer um panorama geral e depois a gente se coloca à disposição para perguntas dos demais vereadores, vereadoras e presentes aqui nessa sessão. Então eu pediria para o colega lá passar o primeiro slide. A Polícia Militar de Santa Catarina, a gente vai falar um pouquinho à frente, ela é reconhecida como uma das melhores polícias militares do Brasil e o nosso lema é preservar a ordem e proteger a vida. Então, é isso que nos move a cada dia a levantar cedo, mesmo em dia de frio, chuva, para servir a nossa comunidade. Aqui é o nosso mapa da Polícia Militar no estado de Santa Catarina. Então, Xanxerê pertence ao 4º Comando Regional, então pega praticamente as duas divisas entre Paraná e Rio Grande do Sul, e no comando, o 4º Comando Regional são 3 batalhões, incluindo o batalhão de Xanxerê, e eu peço para o colega passar a próxima tela. Então, eu comando o 4º Comando de Polícia Militar, que está sobre a nossa guarida, o 2º Batalhão com sede em Chapecó, o 20º Batalhão com sede em Concórdia e o 30º Batalhão com sede em Xanxerê, que se desdobra em 3 companhias. A primeira na sede, que é Xanxerê, a segunda Xaxim e a terceira São Lourenço do Oeste. Dos batalhões do 4º Comando, o batalhão de Xanxerê é a que apresenta as mais demandas e que a gente está com um efetivo mais defasado, né? Então isso a gente já identifica de pronto, né? E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre ocorrências, sobre ações e sobre projetos. E as ocorrências, sempre que eu me reportar aqui, vai ser dos últimos 6 meses, né? Os 6 meses anteriores ao dia de hoje. Então pode passar lá o slide. Aqui de Xanxerê, a área de atuação
23 municípios estão sobre a responsabilidade do Tenente Coronel Ramos e um efetivo total do batalhão de 221 policiais militares distribuídos nesses 23 municípios e somente na sede, a sede aqui de Xanxerê, um total de 42 policiais militares. Os maiores índices de ocorrências aqui de Xanxerê. Então, nós começamos lá, nos últimos 6 meses, averiguação de pessoa em atitude suspeita, 427 registros. Essa ocorrência, eu sempre destaco que ela é muito importante para nós e figura como a primeira ocorrência de maior quantidade, que é aquela que a Polícia Militar, ou por iniciativa própria da guarnição, ou por ligação ao 190, faz averiguação em pessoas que estão em atitude suspeita. E aí a gente demonstra a quantidade de ações que são desencadeadas diariamente e com constantes abordagens. E na abordagem a gente verifica a situação da pessoa, o que ela está fazendo e se ela for cometer um crime, eu tenho certeza que ela já vai pensar 2 vezes antes de cometer essa conduta. Por quê? Porque ela passou por uma abordagem da Polícia Militar. Então eu destaco, o primeiro indicador nosso é o de maior número e é o que traduz a maior proatividade das nossas ações. A segunda, perturbação do trabalho e do sossego alheio. Ele é um crime menor, ele é uma contravenção, mas ele figura como um indicador bastante alto aqui no município. 388 registros. Né? E é importante destacar que é um crime, ele não é um crime, ele é uma contravenção. O máximo que o autor de uma perturbação possa sofrer é uma transação penal, ele vai pagar serviço comunitário, ele vai pagar uma cesta básica, enfim, mas o que incomoda a comunidade é enorme. Aquela pessoa que trabalha a semana inteira, quer descansar, às vezes chega final de semana, está incomodando. Ou então, N fatores, quem trabalha durante a noite vai dormir durante o dia e vice-versa, ele incomoda bastante e se ela não for bem tratada, ela pode dar desdobramentos e ocorrências mais graves. Ameaça 221, lesão corporal leve 143, auxílios 142, acidentes de trânsito com dano material 137, furto 89 furtos em 6 meses. Então é um número considerável baixo. Vias de fato 83 e averiguação de veículo em atitude suspeita 74. Então aí demonstra o nosso panorama do que nós atendemos em Xanxerê nos últimos 6 meses. Percebam, e agora nessa próxima tela, de crimes e contravenções. O principal que figura é a lesão corporal, geralmente envolvidas em brigas de bares, brigas de família, vias de fato, o furto, o dano e daí depois os demais, que é tráfico, resistência, o roubo é o último registro. Então ainda nós temos uma característica da nossa cidade muito tranquila aqui em Xanxerê e as pessoas não têm essa dinâmica do dia a dia de serem assaltadas. O furto é aquilo que é subtraído quando o dono não vê. E o roubo é quando se usa violência, usa força para levar o objeto. Então, não é uma característica nossa de Xanxerê a questão do roubo. E isso se traduz em sensação de segurança. Se eu perguntar, fizer uma enquete para as pessoas aqui de Xanxerê, todas vão dizer que se sentem tranquilas em sair à noite, em ir para casa, andar com o cachorro, enfim, e agora a gente tem que segurar os cachorros, né? Porque eles sobem até em passarela, né? Então, a gente tem que cuidar com eles. Então, as pessoas ainda se sentem muito tranquilas aqui em Xanxerê. Operações policiais que são realizadas diariamente, 7 dias por semana, 30 por mês e 12 meses por ano. Algumas operações, nós tivemos a Expo FEME 2026, sem nenhuma ocorrência de destaque, assim que a gente pudesse trazer aqui para discussão, muito tranquila, muito bem segura. Operação Protetor, ela acaba acontecendo no município de Xanxerê, mas com efetivos de outras unidades. Inclusive, ela está sendo realizada neste momento, né? Operação Átria, Operação Caminhos Seguros, Operação Força Total,
Operação Ostensividade e Operação Rondas. Então, essa é a dinâmica do dia a dia nosso aqui de Xanxerê. O próximo, os resultados, né? E eu já estou quase chegando ao final. 238 prisões, 68 termos circunstanciados, 643 averiguações, 11 armas apreendidas, 47 autuações por posse de drogas, que agora a PM está fazendo autuação administrativa ao usuário, e 1.095 autos de infração. Próximo. Aqui os vários programas preventivos, desde o PROERD, que é clássico, Rede Catarina, Rede Rural, Rede de Vizinhos, enfim. Próximo. Os investimentos, né? Então, nos últimos 6 meses, nós já temos 314 mil reais investidos aqui em Xanxerê, viaturas, material bélico. Próxima. E aqui a gente vai falar um pouquinho da questão do índice de violência. O estado de Santa Catarina ele figura como o primeiro colocado no ranking dos estados mais seguros. E o indicador é 8,6 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes. Se a gente pegar o último, é 47 homicídios por grupo de 100 mil habitantes. Das cidades, né? Das cidades. A cidade mais segura, as capitais, né? Presidente, eu posso só mais 2 minutinhos? O ranking das capitais, Florianópolis é a capital mais segura do Brasil, com índice de 10 homicídios a cada grupo de 100 mil habitantes. E aí a gente vai pegar no outro quadro das cidades mais seguras. Nós temos Brusque, 1,4 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes, Jaraguá do Sul e Tubarão. Xanxerê, no indicador lá em cima, de janeiro a novembro de 2024, estava com um indicador de 7,75, 7,75 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes, e de janeiro a novembro de 2025, 15,5. No entanto, esse número ele vai virar no próximo ciclo, e até agora, nesse período, a gente não teve homicídios em Xanxerê. Então ele vai reduzir drasticamente, mas mesmo naquele indicador mais alto de 15,5, a próxima tela, ele não chega no indicador do Brasil, que é 20,8, e passa longe da cidade mais violenta do Brasil, que é Maranguape, no Ceará, com 79 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes. Então, se me perguntarem, você quer ir para a Bahia? Eu falei, não, para a Bahia não quero ir. Olha o índice. Aliás, Bahia lá o segundo, Ceará lá em cima. Então, esses municípios, com certeza, as pessoas têm receio de sair à noite, têm receio de praticar qualquer atividade do seu cotidiano. É muito grande. E aí, quando a gente compara, por exemplo, cidades, e quando a gente compara estados, nós vemos que nós estamos muito seguros aqui. Então, os indicadores nossos são muito favoráveis, em que pese toda a dificuldade do nosso efetivo aqui de Xanxerê. A gente consegue fazer bastante. E para encerrar, e eu abro para as perguntas, uma das ações que está em andamento é o concurso de policiais militares temporários. Eles são contratados para permanecerem 8 anos na corporação. E Xanxerê tem 25 vagas que vão atuar só aqui. Então, esses seriam os esclarecimentos. Eu fico à disposição de todos aqui para perguntas. Obrigado, Coronel. Deixo agora o momento da palavra livre para os demais colegas que quiserem fazer perguntas. Para fazer questionamento para ele. Coronel, boa noite. Boa noite. Obrigado pela presença, boa noite a todos. Só ali o último, essas contratações, se puder fazer, talvez eu não entendi ali. Tá, então assim, ó, o vereador Saibo, né? Vereador, faltou um pouquinho, né, para me esclarecer. Então eu vou usar a tua pergunta para esclarecer. Então hoje nós temos um efetivo no estado de 9.500 policiais militares. E esses é uma carreira, né, tanto a carreira de praças quanto a carreira de oficiais, ingressam na Polícia Militar e permanecem por 30 anos, agora 35, e depois vão para a reserva remunerada. Porém, nós estamos com uma nova estratégia para funções um pouco diferenciadas e mais simples de trazer policiais
que vão atuar por 8 anos, eles vão incluir como soldados e vão progredir na carreira nesses 8 anos e vão realizar essencialmente funções preventivas. Então eles vão atuar no trânsito, eles vão atuar no policiamento extensivo, vão atuar em feiras, vão atuar em uma gama de funções, colaborando com a segurança do município, da unidade. Então, qual que é a lógica? O Estado ele vai ampliar o quadro. No Estado são 1.545 vagas, e aqui em Xanxerê 25. Então, ele vai ampliar o número de policiais e não vai ter um passivo de previdência no futuro. É essa que é a gama. E chegou a esse ponto por quê? Porque tem várias atividades que a gente não precisa um treinamento 100%. Você pode treinar ele para fazer aquela tarefa específica. Então, são tarefas mais simples, o risco menor e ele vai ser supervisionado. Então, por isso que a gente vai conseguir atingir uma fatia que hoje praticamente a gente não consegue, que é a parte preventiva. Em especial até fiscalização de trânsito, que a gente havia conversado com o presidente na antessala. Vereador Sidão. Boa noite, Tenente Coronel. Parabéns pela explicação dos dados aí técnicos. Eu não sei se tinha também na apresentação a questão das câmeras de vídeo monitoramento. Gostaria de saber também, né, sobre isso. Já há um bom tempo nós, enquanto vereadores aqui, fizemos algumas indicações, moções para o governo do estado para que fosse instalado aqui no nosso município, não só para a questão da fiscalização do trânsito, mas como outras situações também, né? Eu gostaria que você puder ponderar sobre esse assunto. Então, o seu nome é? Vereador Sidão. Sidão? Boa noite, Sidão. Então, só fazer uma correção, né, bem pontual, e o senhor não tem culpa, né? Do dia que a gente marcou a palestra para hoje, eu fui promovido, então agora eu sou coronel, agora eu não sou tenente-coronel. Mas vocês não têm culpa, imagina, até eu não me acostumei ainda. Sobre a questão das câmeras, eu diria assim, para a gente conseguir acompanhar a evolução da criminalidade e principalmente conseguir, seja ampliar a questão de prevenção, mas também de repressão, a tecnologia é essencial. Nós estamos um pouco defasados nessa questão de tecnologia dentro da corporação, mas agora a gente começa novamente a investir, principalmente questão de câmeras, né? Nós já temos as nossas câmeras aqui do programa Bem TV aqui em Xanxerê, e esse programa ele está sendo ampliado. Xanxerê vai receber câmeras nos colégios estaduais, e essas câmeras que estão chegando para os colégios já tem a tecnologia do reconhecimento facial. Então, já tem uma série de outras ferramentas que as antigas não têm e a gente vai começar a implementar. Coronel, posso lhe ajudar? Nós tivemos semana passada, até eu falei em tribuna aqui, Sidão, junto à Câmara de Vereadores, Polícia Militar, consegue, a SICS, e juntamente com algumas outras entidades, e o projeto, a Prefeitura já fez a aprovação. O Major Risson já está com o projeto pronto para 80 câmeras aqui na nossa cidade. Então, praticamente, agora é só a parte burocrática mesmo, né, Major? De compra, Sidão. Mas eu creio que em poucos dias nós já vamos ter um grande avanço aí para elas. Até mesmo incluindo, nesse projeto vai ser incluída essas das escolas, vai ser incluído junto com o programa Bem TV. Então, assim, obrigado, presidente, pelo auxílio. Então, mas voltando um pouquinho, num primeiro momento, quando surgiu as câmeras lá nos idos de 2008, 2009, a gente tinha uma dificuldade de cabeamento de internet. Fibra ótica estava começando. Então, a gente, num primeiro momento, nós expandimos as nossas câmeras onde tinha cobertura de internet, onde tinha fibra ótica. É bem limitado. Num segundo momento, a câmera que não era só a imagem que ela gerava, a gente já conseguia captar placa, levar para um banco de dados e verificar se o veículo tinha registro de furto, registro de roubo, enfim, e alguma restrição. Nesse terceiro momento, a gente já está trazendo uma questão de reconhecimento facial, e se os bancos de dados estiverem todos bem alimentados, a pessoa com mandado de prisão, se ela sair na cidade, passar por uma área de câmera, ela vai ser denunciada. E a exemplo, alguém acompanhou
foi no carnaval desse ano, aqui em Florianópolis foi usada essa tecnologia, e em São Paulo a Defensoria Pública queria proibir o uso do sistema de reconhecimento facial durante o carnaval, porque tinha muita gente preocupada e não ia poder festar. Então, olha a questão da eficiência dessa tecnologia. A questão da câmera, do software, dos programas, a evolução é muito rápida. Então, logo vai chegar um ponto que a gente vai conseguir conversar com todas as câmeras, independente as públicas e quem sabe até as privadas. Então isso é algo que vai acontecer. As cidades cada vez mais estão buscando sistemas tecnológicos inteligentes e interligar todos os serviços. E aí também a gente vai conseguir acoplar tudo isso. E essa informação das 80 câmeras, excelente. Imagina só, serão 80 pontos a mais monitorados e quem sabe a um pouco curto espaço de tempo com reconhecimento facial. Aí é uma redenção. Vereador Berto. Meu boa noite ao Coronel Silvano, seja bem-vindo a esta casa, parabéns pela explicação, né? Eu não tenho dúvida nenhuma da competência que tem a nossa Polícia Militar, nossa Segurança Pública no Estado de Santa Catarina. A população nos procura muitas vezes para reclamar principalmente da questão das praças, né? Existem muitas pessoas doentes, muitas pessoas alcoólatras, né, se prostituindo nas praças, onde as famílias muitas não conseguem chegar nas praças do município. E existem também leis que proíbem você de tomar bebida alcoólica e muito menos usar drogas em coisas públicas, né? E me chamou a atenção, semana retrasada, houve uma atuação, né, muito bem feita, até foi colocado um carro na Praça Tiradentes aqui, e a gente via que os policiais estavam atuando, né, junto a essas pessoas que são doentes, elas têm que ser tratadas, né? Elas acabam trazendo preocupação para a população. Esses pontos, assim, eles vão continuar sendo feitos. O senhor falou também que estão atuando o pessoal que está usando droga. Então, eu queria que o senhor, em Xanxerê, né, e parabenizar para a segurança do município mais uma vez. E mais uma pergunta: 25 vagas para Xanxerê ou para regional? Deixar bem claro se é só para Xanxerê, se é o suficiente ou não. Obrigado. Muito bem, vereador. Então, vamos responder em partes, né? Das 25 vagas é pro batalhão, mas se eu não estou equivocado, 20 são só para Xanxerê. Por quê? Porque o temporário vai atuar nas séries de batalhões. Então, municípios pequenos ele não vai atuar. Então, vai acabar ficando esse passivo só na sede. E a partir daí, por exemplo, o senhor falou da praça, né? Eu não sei, agora eu vou perguntar. Xanxerê tem alguma proibição de consumo de bebida alcoólica em via pública? Sim, é lei estadual, né? Tem lei estadual. É cumprida a lei estadual, né, Major? Inclusive, uma delas é o do deputado Jair Mioto, já está sancionada e tudo. Mas então é recente e deve estar em trâmite essa questão da proibição de bebida alcoólica em via pública. Mas há exemplo, eu vou pegar o exemplo que já está consolidado. O uso do entorpecente, o uso da maconha. Todo mundo quer dizer que não faz mal, que não traz prejuízo nenhum. Traz. Quantas pessoas que estão se deteriorando por causa da droga, desestruturando as famílias. A maconha é a porta de entrada, aí vem o crack, vem a cocaína e vem drogas mais pesadas. Mas exemplo da maconha. Até então, nós não tínhamos, por exemplo, a possibilidade de fazer um termo circunstanciado ou conduzir para a delegacia, porque a legislação não permitia e o STF falou que até 40 gramas era só posse. E aí, com a questão da lei estadual, que prevê uma sanção administrativa para o usuário de entorpecentes, em especial a maconha, em via pública, as nossas guarnições começaram a atuar e fazer a multa, que é 1.500, é um salário mínimo. Então, pesa.
Muitos falam, mas ele não tem dinheiro para pagar essa multa, vai continuar. Mas nós já temos uma forma de autuação e acaba repelindo essas pessoas desses lugares públicos. Quando tiver a lei em vigor ou se o município criar, e eu já tive exemplos muito positivos da proibição do consumo de bebida alcoólica em via pública, as pessoas de má índole vão acabar saindo das praças e as pessoas de bem vão começar a frequentar as praças. E a partir do momento que nós dotarmos esses espaços de atividades sadias para trazer as pessoas de bem, com certeza vai mudar todo esse cenário. Então, dentre das várias outras ocorrências, enfim, essas averiguações, muitas delas são em praças. Essas autuações são em praças. Então, quanto mais nós dotarmos a Polícia Militar de ferramentas que possam coibir esse tipo de conduta e melhorar o ambiente das praças e as pessoas de bem voltarem a frequentar as praças, eu tenho certeza que vai melhorar. E já melhorou bastante, viu? E câmeras, então, muito melhor, né? Você bota uma câmera na praça. Vereador Vinícius. Boa noite a todos. Obrigado, Coronel, também pela vinda a Xanxerê, prestar também essas informações para nós. Fico feliz também pelo baixo número que Xanxerê hoje representa. Também boa noite a todos, a equipe da Polícia Militar. É muito bom ver amigos aí também que fazem um bom trabalho na cidade. A gente sabe como é desafiador também, embora a gente não está na linha de frente como vocês, mas um pouco escutando o dia a dia, a gente sabe que é uma tarefa desafiadora vocês estarem lidando com problemas que nós muitas vezes ouvimos, repassamos, mas estar lá no dia a dia, sem dúvida, desafiador. Fico feliz também, Coronel, pela notícia dos 25 novos efetivos que vêm para Xanxerê. Eu estava até dando uma pesquisada, hoje 42 para 50 mil, dá quase um policial para cada 1.000 e poucos habitantes, 1.200. Então já faz um trabalho quase que um milagre, porque é um efetivo tão pequeno e uma segurança tão grande, sem dúvida é um trabalho muito significativo. Mas que bom que vem mais também, até para acho que aliviar o fardo, para não ficar tão difícil para a equipe. Então sempre é muito bom. Pelas câmeras também, que acredito que vai ser um grande avanço para a nossa cidade, pois vai auxiliar muito também o trabalho que vocês já fazem. E uma dúvida que fiquei só sobre essa questão dessa vinda desse efetivo. Agora vai abrir o concurso, não sei se já está em andamento, vai abrir, tem expectativa de... Então, vereador, o concurso está em andamento, então nós já superamos a fase da prova do concurso em si, já foi exame médico, agora está na fase de entrevistas e a questão psicológica. A data de início de formação aqui em Xanxerê, 6 de junho, mais ou menos nessa data. Eu não tenho a data certa de início do curso, mas eu tenho a data de formatura. 8 de outubro esses policiais estarão formados. Então eles já estarão atuando. E é interessante, eu conversando antes com o comandante do batalhão, hoje ele já está trazendo policiais dos municípios satélites para atuar em Xanxerê, reforçando o policiamento. Então, independente do nosso efetivo, que é reduzido, mas ele já está se lançando das sobras dos municípios menores para apoiar aqui a sede do município. Então vai ser de grande valia e esse número ele é muito mais fácil para o Estado contratar. Então, abriu vaga do temporário, ele já vai fazer novo concurso para preencher e também vai ter a possibilidade de, se o município quiser conveniar com o Estado, ele pode bancar o salário e a Polícia Militar mantém a estrutura e mantém o policial atuando no município. É um outro avanço que no próximo passo a gente vai estar lançando isso. Obrigado. Obrigado, Coronel. Vereador Davi. Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar o Coronel Silvano, em seu nome também cumprimentar os policiais militares e os comandantes. Também cumprimentar a todos que se fazem presente aqui no auditório da Câmara. Coronel Silvano, a gente ouviu os números que tu explanou para nós ali, a gente fica satisfeito com a questão da segurança que se vem feito no município. Talvez a gente não receba reclamações ligadas à questão de droga, nem à questão de álcool, mas a grande questão que hoje o município está enfrentando é a questão do trânsito no município. Tem recebido bastante demandas, denúncia, principalmente quando acontece um acidente e principalmente agora quando o município começou bastante crescimento das motocicletas, né? Questão de bicicleta elétrica, triciclos,
e o pessoal ele não tem o cuidado de seguir a legislação de trânsito. Com essa demanda que vai vindo dos policiais militares ali, essa demanda vai suprir a questão do trânsito também de Xanxerê, não? Então, vereadora, a questão se vai suprir ou não, a gente vai saber no futuro, né? Mas com certeza ele vai auxiliar e esse policial ele vai estar apto também a fiscalizar o trânsito. E principalmente essa questão das bicicletas elétricas e dos ciclos, ele é um problema não só de Xanxerê, mas pelo que eu tive conversando com o presidente, já existe uma legislação municipal, faltando só operacionalizar ela e botar ela para rodar. Mas tem municípios que enfrentam esse mesmo problema e nem legislação tem. E muitas vezes nem interesse tem de regulamentar. E o grande problema é o seguinte, que hoje também é uma questão econômica, em que pese a facilidade para você tirar a CNH, que agora você faz o curso pelo aplicativo, presta uma prova, enfim. Não sou contra, sabe? Não sou contra a baratear e a facilitar para o nosso motorista, mas tem que ter responsabilidade. A gente tem que ter um exame rígido, por quê? Porque é ele que vai estar dirigindo e atuando no nosso trânsito. E a pessoa, daí eu chego nesse ponto dos ciclos e das bicicletas. Tem várias pessoas que não são habilitadas e parte do princípio que se ela não é habilitada, ela desconhece a legislação de trânsito, especialmente regras. Andam na contramão, não fazem uso do sinal, calçadas, enfim. Esse é um problema sério. E aí, nesse momento, por exemplo, com o atual Código de Trânsito, para ciclos e bicicletas elétricas, a responsabilidade é do município. Então, ele carece de uma fiscalização mais efetiva, por mais que você tenha campanhas, por mais que você tenha projetos nas escolas e se eduque os filhos, enfim, mas se não pesar no bolso e não tiver uma medida efetiva, dificilmente a gente vai conseguir virar essa chave. E também tem um outro problema, né? A questão, por exemplo, de adolescentes. Eu sei que tem muita gente que, para evitar pagar a van ou para evitar levar o filho até o colégio, compra um ciclo desse para ele ir para a escola. É um risco muito grave e é um risco que o próprio pai e a própria mãe está passando para o filho. Por quê? Porque ele não tem uma responsabilidade, ele nem de maior é. Ele não vai ter uma responsabilidade para assumir todos os seus atos. Vai acabar respondendo sim os pais por todos os danos civis e quiçá maiores, mais graves. Mas por aí, eu acho que aumentando a nossa capacidade de fiscalização vai passar por nós sim essa questão das bicicletas, dos ciclos elétricos e é interesse nosso também. É interesse nosso porque ele acaba prejudicando o trânsito. Obrigado. Mais alguém? Não. Obrigado, Coronel. Quero fazer algumas ponderações aqui e eu quero agradecer em especial o seu Dir, do CONSEG, o Elísio, que é do CDL, da SIX, e o Jean, representando o CDL hoje aqui. A nossa preocupação sempre foi no efetivo do nosso município, por nós ter uma demanda pequena, né? Como o senhor mesmo falou, 44 policiais. E a nossa pergunta junto com as entidades é sobre os efetivos de carreira. Qual que é a possibilidade, se haverá esse acréscimo, se vai vir alguma coisa para nós hoje, ou somente esses temporários? Porque a gente vê que os policiais hoje de carreira está sendo o maior problema hoje dentro da nossa corporação, dentro do nosso município. Então a gente vê, aqui essa casa, nós fizemos todos os 9 vereadores, a gente fez um requerimento e viu o quanto vem caindo desde 94, o quanto caiu, né? Nós chegamos a ter 100 policiais no nosso município. Hoje nós temos menos de 50, 44, 42, né? No requerimento nós pedimos tinha 44 policiais. Então, qual que é a possibilidade de nós termos hoje policiais de carreira? Não sei, vem pelo Estado ou daqui a pouco dentro do seu comando, se vem alguma coisa, essa perspectiva para nós, ou ainda não temos esse número? Então, vereadora, é bem salutar essa pergunta, né? Para o senhor ter uma ideia, em 1983, eu acho que a gente conversou isso o dia que o senhor foi lá no quartel, nós éramos em 13.500 homens. Em 83.
de 83, de 1983 até hoje nós somos 9.500. Então, a nível de estado, nós reduzimos 3.000 policiais. Nós tivemos em 2003 a separação do Corpo de Bombeiros, que também acabou levando o efetivo de bombeiros. E aí a gente teve a ampliação de estrutura também, né? Quando eu entrei na corporação, só tinha 12 batalhões no estado e tinha 3 comandos regionais. Hoje nós temos 38 batalhões e nós temos 12 comandos regionais. Então a estrutura nossa cresceu, as cidades cresceram, mas o nosso efetivo não acompanhou por N questões. O que nós estamos sofrendo hoje não é culpa do governo atual, mas é culpa de uma conjectura que veio ao longo dos anos que não foi se pensando. Então nós tivemos grandes períodos de inclusão na Polícia Militar, principalmente ali nos idos de 98, e tivemos lacunas sem inclusão e inclusão maiores em 2008. Enfim, agora quando esse pessoal começa a ir para a reserva, eles começam a ir em bloco, e aí dá essas defasagens. Então, como Xanxerê é sede de um batalhão, esse efetivo de 42 não é compatível com a estrutura que nós temos aqui. É técnico, né? Mas nós temos que ir ganhando efetivo para que a gente consiga ter o mínimo de uma estrutura de um batalhão que possa gerir todas as demandas do município e da unidade. E quando que isso vai começar a acontecer? Bom, então nós temos agora essa inclusão dos temporários, ela está acontecendo, e como eu falei para os senhores, 8 de outubro vai ter que ter a formatura no estado inteiro, e assim que essa leva de policiais forem formados, nós já temos um concurso autorizado de mais 500. Então, provavelmente isso para o fim do ano, início do ano que vem. E aí, esses policiais vão começar a repor essas unidades mais prejudicadas. A nível de comando regional, estrategicamente, todo o efetivo que eu venha ganhar, eu tenho que ganhar para Xanxerê, para poder equilibrar eles no mesmo nível dos demais. Então, são questões estratégicas, foram algumas decisões do passado que hoje a gente está sofrendo, mas que nós estamos tentando corrigir, e a tendência é que as inclusões sejam menores do efetivo permanente, mas sejam todos os anos, para não ter janelas de fuga. Então essa que é a questão. Obrigado, Coronel. Mais alguém? Não, primeiramente, mais uma vez, lhe agradecer por todo o carinho com a nossa cidade, com nossos munícipes. Quero agradecer também em especial ao Tenente Coronel Ramos, sempre muito prestativo conosco, o Major Risson, Capitão Onofre, sempre solícito com a Câmara de Vereadores. Todas as vezes que nós procuramos, eles sempre deram um grande respaldo. E os demais policiais que estão aqui, sejam sempre bem-vindos. Obrigado mais uma vez, o senhor se disponibilizou saindo lá de Chapecó para vir aqui nessa noite. Tenho certeza que quem ganha não é a Câmara de Vereadores, mas sim toda a população da nossa cidade. Muito bem, presidente. Eu agradeço o espaço concedido, faço um agradecimento especial a todos os policiais militares de Xanxerê, que mesmo com essa dificuldade de estrutura conseguem fazer muitas coisas. São muitos projetos, são os indicadores muito bons. Então, senhores e senhoras, continuem assim. Obrigado pela presença, né? Eu determinei eles para não fazerem nenhuma pergunta, né? Então eles se comportaram. E pode sim contar, presidente, com a unidade aqui de Xanxerê, na pessoa do Tenente Coronel Ramos e toda a sua equipe, e dizer que a segurança pública ela é uma missão nossa, mas ela é responsabilidade de todos como sociedade, de todos como poder público, de todos como pessoa, né? Se não tivesse a vontade de fumar o breu, eu tenho certeza que não ia gerar a desordem na praça pública, né? Se tivesse um pouquinho mais de união nas famílias e um entrosamento entre homem e mulher, não ia ter tanta violência doméstica. Tem muitas situações que a gente não consegue nem atingir a nossa garra de prevenção, que é a violência doméstica, que é hoje o principal problema do Estado, e a gente sofre bastante. Acontece no meio de 4 paredes que nós não podemos atingir com alguma forma de ação. E aí a gente concita
questão de igrejas importante, questão de escolas, a questão de valores, a questão de tradição. A gente tem que voltar um pouquinho mais para a essência. Se a gente quer melhorar o mundo, eu vejo assim, nós temos que voltar para a nossa casa e melhorar primeiro a nossa casa. E depois a gente vai irradiar e vai partir para o resto. Tá certo? Então nós continuamos à disposição, 24 horas por dia, o ano inteiro, 190 ou pelo aplicativo. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez, Coronel. Abra o momento da palavra livre da seguinte ordem. Vereador Sidão, do PT. Cumprimentar os senhores vereadores, presidente da Câmara, em seu nome a todos os vereadores e vereadoras aqui. Cumprimentar as pessoas que nos assistem dos seus lares, pelas redes sociais, imprensa, funcionários da casa. Cumprimentar o Coronel PM Silvano, comandante do 4º Batalhão Regional da Polícia Militar. Parabenizar, desculpa, por não ter lhe cumprimentado corretamente pela sua patente. Isso, muito obrigado. Então, gostaria de parabenizar aqui a todos os que estão presentes aqui nessa sessão, toda a corporação, então, em nome do Tenente Coronel Ramos, então, agradecer aqui a todos, e a gente tem orgulho da Polícia Militar aqui do nosso município, a gente tem, e da região também, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros. Nós sempre fomos defensores aqui nessa tribuna dos investimentos na segurança pública. Essa é uma das coisas que as pessoas sentem quando tem um local inseguro. Você pode estar, às vezes, com sede, com fome, mas se está com medo, é complicado. Você não consegue trabalhar direito, você não consegue realizar as suas atividades. E aqui a gente viu os números no qual foi exposto aqui, que são muito bons. Claro que vocês procuram sempre tentar melhorar, mas a gente percebeu aqui a questão, mais a questão de suspeitos e a própria perturbação. Isso eu acredito que seja interessante pelo fato de ser uma questão preventiva, esses atos, e quando vocês fazem essa abordagem é justamente para não acontecer o pior. Então, essa pelos dados a gente viu aí. Questionei um pouco a questão das câmeras de vídeo monitoramento, porque com o efetivo constatado abaixo do que seria necessário, talvez entre a questão tecnológica, a gente já tem acompanhado também. E o nosso município aqui é preocupante a questão do tráfego, no nosso município. Então, talvez essas câmeras elas ajudariam muito nesse sentido, para saber quem entra, quem sai, como que é essa situação. Então, eu acredito que seja, claro que a gente já tem avançado aqui, sabia já dessa questão, mas também lhe perguntei pelo fato de que talvez o Estado tenha um programa mais avançado para que fosse para o Estado todo. Mas aqui a gente já vem cobrando, foi feito até moções aqui para que fosse instalado essa situação, até por questões, às vezes, de acidentes de trânsito. Hoje, muitas pessoas, às vezes, levam e têm prejuízos, por não conseguir elucidar os fatos acontecidos, e aí não tem como provar. Às vezes, a pessoa bate, foge, e aí depois nós temos hoje, mais por conta do cidadão, essa questão dos danos materiais. Claro que se tem lesão corporal é diferente, mas os danos materiais, às vezes a gente vê muitas pessoas não conseguindo buscar as câmeras de particulares, e também não temos essas câmeras para poder, às vezes, ajudar nesse sentido também. Mas, assim, contem sempre conosco. Enquanto presidente dessa casa, nós conseguimos, na época, com o Risson ali também participou junto conosco, uma viatura para PM, também para civil. Então, assim, a gente sempre procurou fazer, e agora, abrindo essa possibilidade também do município, talvez fazer convênios, acho que tudo é muito válido, e nosso legislativo aqui, a gente sempre foi parceiro também.
Então, obrigado, né, por estar aqui conosco. Eu tenho também hoje uma indicação que a gente fez há um tempo atrás, até gostaria que o Iaba passasse para nós aqui no telão, da rua Palmêndio Jordani, Bela Vista, no bairro Bela Vista. Eu fiz a indicação, gostaria da líder do governo também, Luciana, se puder, hoje várias pessoas daquela rua nos ligaram novamente pedindo que fosse consertado os buracos que tem. Claro que foi feito para investimentos da Casan, mas também que seja realizado ali, porque tem vários caminhões que entram lá e está com uma dificuldade bastante grande. Ali tem o Cerbaro, que tem lá os caminhões, lá acho que o Saibo conhece, né? Ele tem nos pedido também. E outras pessoas também, aí é difícil às vezes para entrar nas empresas lá também. Eu conversei com o Rama também agora à tarde, ficou dele verificar a situação, então para adiantar já também e aí fazer os reparos. Gostaria também, na Faxinal do Irani, nós temos na entrada lá para o Espessato, que vai até o Rice e o Seu Angelim, lá no sítio do Carlão também, uma situação também de melhoramentos das estradas. Então, como não tenho nas indicações, eu faço uso da tribuna para solicitar. E aqui, no caso já mencionado, eu ia sugerir a questão, presidente, né, se tem uma situação que a gente pode, coronel, ajudar aqui no município, fazendo algum movimento, alguma situação por essa casa, para ajudar para aumentar o efetivo, né? Também acho que essa lutar aqui, né, dessa casa também. Então, se colocar à disposição. Muito obrigado. Obrigado, vereador Sidão. Eu passo a palavra para o meu vice, para que eu possa fazer uso da tribuna. Assumo a presidência, com a palavra o vereador Caleb, da União Brasil. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, todos que nos acompanham através da TV Câmara, aos comandos já citados aqui pela minha pessoa, os servidores da casa. Mais uma vez, agradecer por esse momento tão importante que a Câmara de Vereadores vive, junto com as entidades já mencionadas por mim aqui, e também as forças de segurança, tanto a Polícia Civil, Polícia Militar e também o Corpo de Bombeiros. Então, para nós, vocês sempre serão bem-vindos a essa casa. Quero também destacar aqui o grande momento que Xanxerê viveu na última quinta-feira. Estivemos lá representando esta casa com alguns dos nobres colegas, vereador Sidão, vereador Davi, o Vinícius, o Árcigo, o vereador Saibo, a Luciana estava lá, e a vereadora Fernanda. A Luciana estava meio escondida, nossa, lá, não estava camuflada, não sei o que aconteceu, né? E o vereador Berto só não estava porque estava em viagem, né? Por isso que ele não estava lá. Então, queremos destacar mais uma vez, parabenizar a todo o nosso executivo, parabenizar o secretário Peretti pelo grande evento que nós tivemos, as empresas sendo homenageadas ali pelo grande trabalho, pelo grande destaque dentro do nosso município. Na sexta-feira também tivemos a visita do deputado estadual Jair Mioto, juntamente com o meu amigo Árcigo, trazendo demandas, mais uma emenda aqui no valor de 500 mil para a CBX, né, vereador Árcigo? Trouxe aqui a pedido do vereador e a pedido da CBX, que é para cobrir as mangueiras lá embaixo no Parque de Exposição da FEME. Então foi um momento muito importante. Logo no final da tarde também, Jean, parabenizar você, juntamente com o Vini, pelo grande evento que nós tivemos, acontecimento aqui no final de semana, sexta, sábado e domingo, o 4º Outlet. Tanto na sexta como no sábado e no domingo, todos os dias lotado. Até ontem à tarde, a deputada Carol Detoni e a deputada Ana Campanhola estavam lá e disseram: meu Deus, isso aqui parece que nós estamos na FEME, de tanta gente lá lotado. Então eu tenho certeza que fomentou mais ainda o nosso município, fomentou mais ainda o nosso comércio. Então,
parabéns, leve o nosso carinho, a nossa admiração e o respeito pelo grande evento realizado no nosso município. E ontem, pela parte da manhã, também nós participamos do encontro de corais. Né? A dona Luciana estavam perguntando da senhora, estavam perguntando. Momento muito lindo, momento importante para a cultura do nosso município. 16 corais de vários municípios estavam ali, quase 300 pessoas, uma canção mais linda que a outra. Então eu quero aqui enaltecer todo o trabalho da Secretaria de Cultura, através do Preto, e todos os que estavam ali participando, o Engel, que era à frente do coral do município, do nosso município. No demais, muito obrigado, sejam sempre bem-vindos a essa casa. Mais uma vez eu reitero a nossa gratidão à Polícia Militar do nosso município. Deus abençoe. Devolvo a presidência. Assuma a presidência. Agora com a bancada do MDB, vereador Davi, Saibon, abre mão. Vereador, abre mão. A bancada do PL, vereadora Luciana. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora. Quero saudar o Coronel Silvano, seja muito bem-vindo. Tenente Coronel Ramos, Major Risson, Elísio Bonan da SIX, o Dir do CONSEG, o Geomônigo representando o CDL, a todos os policiais militares que se fazem presente aqui nessa noite, os demais convidados e todos os internautas que nos acompanham através de suas casas. Então, bem brevemente, quero parabenizar o coronel pela fala e também por trazer essa boa notícia para o município de Xanxerê, nesse aumento do efetivo. Por longa data eu participei do CONSEG e uma das demandas que a gente sempre debatia lá era essa possibilidade, e isso começa a trazer uma esperança aqui para o nosso município. A gente sabe que quanto mais efetivo, mais segurança a gente vai ter. Então, obrigado pela notícia e contem sempre conosco naquilo que a gente for ao nosso alcance como Poder Legislativo, com certeza a gente vai desempenhar o nosso papel. Como uma boa assistente social, eu não poderia deixar de vir à tribuna hoje para falar um pouquinho do dia 18 de maio, que é o dia de combate à violência e exploração sexual infanto-juvenil. E essa data a gente procura sempre trazer um pouquinho de conhecimento de como está os serviços aqui do município, a nossa rede de atendimento, e especialmente falar um pouquinho dos números aqui de Xanxerê. Eu nem vou falar dos números de Santa Catarina, vou falar mais da nossa realidade local, e falar também que hoje o município conta com o Comitê de Escuta Especializada, no qual a própria Polícia Militar aqui faz parte, através do Sargento Fel e da Cabo Betani. A gente tem um comitê intersetorial que trabalha com a escuta especializada, a gente tem as unidades de ensino. Hoje, então, ao ser comunicado, informado de uma situação de violência, nós temos hoje profissionais em cada local especializado para fazer a escuta e dar andamento à denúncia. Mas Xanxerê, no período de 1 ano, ele teve 19 casos de abuso sexual, que todos que estão hoje em acompanhamento no CREAS, que é o Serviço de Referência a Atendimento à Criança e Adolescente Vítima de Violência. Mas, além disso, a gente teve também um dado importante, 34 atendimentos de violência intrafamiliar, que era aquilo que o coronel trazia. O quanto é difícil da gente conseguir constatar essas violências que ocorrem dentro de 4 paredes, que muitas vezes é lá na escola onde a criança vai fazer uma revelação espontânea, e a importância dos profissionais estarem preparados e saber dar o direcionamento correto para aquela informação quando chega ao seu conhecimento. Temos também um número bem grande e significativo aqui, que é 48 atendimentos de abandono e de negligência. E o nosso acolhimento institucional, eu falo sempre aqui, porque a gente tem um número muito significativo de crianças hoje acolhidas,
que estão com processo na justiça, algum por verificação de situação de risco, outras já por destituição do poder familiar. E como a gente precisa fortalecer a rede e trabalhar para que não chegue nesse extremo, para que a gente possa fazer ações preventivas na família, para que não corra o acolhimento. Então, a gente mobilizou via comitê para que todas as escolas hoje trabalhassem esse tema, para que todas as crianças e adolescentes tenham conhecimento que existe hoje uma rede de proteção, um comitê que atua de forma ativa na proteção à criança e adolescente. Então, é importante a gente ressaltar essa data, que é uma data significativa em que a rede para refletir um pouquinho sobre essa temática. Quero aproveitar também hoje para falar que a Prefeitura abriu um edital de chamamento público 01, que é do Fundo de Reconstituição de Bens Lesados, e aproveito porque hoje a gente tem várias entidades aqui presentes que podem participar. O edital ele tem hoje 600 mil que vai estar à disposição da comunidade para a apresentação de projetos. Então, ele vai selecionar projetos voltados à coletividade, relativos ao meio ambiente, ao consumidor, relações de emprego, à economia popular, bens e direitos de valores artísticos, estéticos, históricos, turísticos, ordem urbanística, ordem econômica, patrimônio público ou qualquer outro de interesse coletivo. Então, vai ser, quem que vai poder participar? Entidades de órgãos públicos, vai ser 300 mil para a sociedade civil e 300 mil para entidades, para órgãos públicos. Eles vão ser divididos, então, 60 mil por projeto. Então, todo mundo está tendo a oportunidade, se eu não estou enganada, até dia 1º de junho é o prazo para apresentar o projeto via site da Prefeitura, lá tem o edital, e a gente sabe o quanto é importante esse recurso, e a gente tem que aproveitar essas oportunidades, porque são dinheiro nosso, né, que estão ali à disposição da comunidade. Por fim, quero deixar o convite também para a audiência pública, que vai acontecer dia 26/5, que é da revisão do plano diretor. É o que a gente sempre fala nessa tribuna, a gente costuma sempre reclamar, criticar, mas no momento em que a gente tem a oportunidade de vir aqui, de participar e de dar a nossa sugestão, muitas vezes a gente recua e não faz. Então, deixar o convite. O plano diretor ele é extremamente importante para o planejamento e organização do município. Ele vai ser na segunda-feira, às 19 horas, aqui na Câmara de Vereadores. Então, deixo o convite para quem está aqui presente, para quem está em casa nos assistindo, para que participe, traga a sua opinião, sua sugestão, porque é um momento de revisão. Então, o que vai ser colocado aqui, com certeza vai ser levado em construção, vai ser levado em consideração para construir um novo plano. De minha parte era isso, uma boa noite a todos e uma boa semana. Obrigado, vereadora Luciana. Agora, o vereador Artigo. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite ao coronel. Em nome do coronel, cumprimento todos os policiais aqui presentes e as pessoas que estão aqui nos assistindo. Eu fiquei até admirado pelos números que ele passou hoje. Eu não imaginava que a gente tinha tão poucos furtos e crimes no nosso município. E quando ele passou de outros estados do país, realmente é a grande realidade. Uma vez eu viajei lá para Minas, lá você não enxerga as casas, é os muros na frente que nem consegue ver a casa. Por quê? Porque é muito crime. Quando se viaja para os Estados Unidos, eu viajei, fiquei entusiasmado de ver todas aquelas casas sem cercas e sem muros, e os carros estacionados na frente das casas. E pelos esses números que o coronel passou hoje para nós, brevemente, em nosso município, nós vamos ter as mesmas condições que existem num país que nem os Estados Unidos. Por quê? Porque a polícia está sendo vigorosa e não está deixando o vagabundo se criar no nosso estado e no nosso município. E a gente vê a diminuição de pessoas trabalhando, mas sendo mais rigorosa. E quando os policiais são rigorosos, o vagabundo não se cria. Então, quero dar parabéns a todos os policiais de Santa Catarina, ao nosso governador também, que está fazendo um bom trabalho,
E com certeza no futuro a gente vai ter as cidades onde que não vai mais precisar cercas e muros na frente da casa, porque é onde os vagabundos não vão mais se criar. Então, parabéns pelo belo trabalho que estão fazendo e não dá para dar moleza para vagabundo. Quero falar também a respeito do movimento econômico. Eu acho que foi interessante, muito legal, e ver as pessoas que estavam lá sendo homenageadas, premiadas pelo faturamento de suas empresas, alegres, porque estão vendo que os impostos são bem empregados. O belo mandato dos nossos administradores, das pessoas que trabalham dentro da prefeitura, e as coisas acontecendo. E quando acontecem as coisas, dá gosto de uma pessoa pagar imposto. Ruim é quando paga imposto e vê que o dinheiro é desperdiçado. Então, as pessoas que estavam lá recebendo premiações, muito contentes, os agricultores vendo o asfalto chegar até nas suas propriedades, alegres. Aí animam a pessoa a pagar imposto. Sobre o outlet, eu estava lá, quero dar o parabéns pelos organizadores. Muitas pessoas, as pessoas que estavam expondo e vendendo suas mercadorias, alegres que estavam vendendo bem, as pessoas que estavam lá fazendo suas compras, saindo com as sacolas cheias. Eu acho que sugeria que deveria fazer no mínimo 2 vezes por ano isso aí, que foi um evento muito bom. E cada ano que passa é mais expositores e maior o número de público comprando. Parabéns. Também a gente teve a vinda do deputado Mioto, a um pedido do pessoal da CBX, da associação lá. Então, a grande dificuldade das mangueiras, que faz já uns par de anos que foram feitas e não estavam cobertas. Estava começando a danificar pela exposição do sol e a chuva. Na última FEV teve o julgamento do gado rústico, debaixo de chuva o dia inteiro, foi muito sofrido, e eles vieram fazer um pedido para mim, se eu conseguisse alguma maneira para ajudar eles a cobrir essas mangueiras. E o deputado Vioto veio, a gente conversou com ele, fizemos uma reunião, e nessa última sexta-feira ele veio lá, conseguiu a verba com o governador Jorginho de R$500 mil para mais uma obra ser executada em Xanxerê. Então, muito obrigado aí ao nosso governador, ao deputado que conseguiu essa emenda. Então, seria isso, muito obrigado. Obrigado, vereador Arcego. Agora com a bancada do PP, vereador Berto. Vai demorar uma hora. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, pode ficar tranquilo que vou ser breve, vereadoras. Em especial a vocês que estão nos assistindo em casa, aos comandantes Ramos e o coronel Silvano, tenente coronel. Todo efetivo não está todo aqui, porque alguém tem que dar segurança na cidade, né? Então, não dá para falar muito, que são capazes do pessoal achar que estão aqui. Mas eu fico seguro também de ver as explanações que vocês fizeram aqui, principalmente o coronel, e fico feliz de ver os números apresentados aqui e muito mais feliz por Xanxerê. Muitas vezes a gente não está nesse meio, a gente vê só a parte, às vezes, ruim das reclamações das pessoas e acaba esquecendo o belíssimo trabalho que o setor de segurança pública do Estado de Santa Catarina e vocês aqui de Xanxerê da região fazem para nos proteger. Fico feliz, vocês são os heróis, né? Pelo pequeno efetivo que tem, vocês conseguem aí mostrar números extremamente importantes como liderança. Cumprimentar o meu amigo Paludo, o Dir, meu amigo Elísio, presidente da SIX, o meu amigo Jean Mônigo, que representa o CDL aqui, é o funcionário dessa casa. Presidente Caleb, Júlio, Iaba, parabéns pela modernização do sistema de microfones e mesas de som desta casa. Era um pedido que estávamos fazendo desde o mandato passado. Eram aparelhos ultrapassados, que falhavam constantemente e muitas vezes a população reclamava, com razão, das falhas nas transmissões dos eventos e sessões. Os equipamentos já não mais correspondiam, vereador, à grandeza do nosso legislativo e nem do nosso município. Por isso, faço esse reconhecimento público por valorizar o trabalho dos vereadores, dos servidores e, principalmente, respeitar a população
que acompanha o nosso trabalho. Presidente, conte sempre com o meu apoio em todas as melhorias que venham fortalecer essa Casa Legislativa. Parabéns. Parabenizo também o Executivo Municipal e, principalmente, todos os empreendedores e trabalhadores xanxerenses homenageados na última quinta-feira na cerimônia de premiação do Movimento Econômico de Xanxerê. Esse evento mostra o quanto Xanxerê vem crescendo e se destacando ano após ano, na agricultura, na indústria, no comércio e no setor de serviços. É gratificante, presidente, ver Xanxerê consolidando como referência regional em inovação, tecnologia e desenvolvimento. Um crescimento sustentável, ano após ano, fortalecendo a arrecadação do nosso município. Quanto ao setor produtivo cresce, toda a cidade cresce junto. Por isso, deixo aqui meus parabéns a todos que contribuem diariamente para o desenvolvimento de Xanxerê. Que possamos continuar incentivando quem empreende, produz e acredita no potencial da nossa cidade. Senhor presidente, senhores vereadores, colegas que nos assistem aqui nessa casa, já que estamos falando de emprego e renda, quero aqui me posicionar sobre a PEC da escala 6x1, que tramita no Congresso Nacional. Eu sou favorável, sim, à mudança, mas a mudança de flexibilizar e também dar mais liberdade entre a classe que dá emprego, o empregador e o trabalhador. O que temos para o momento agora, que é a escala 5x2, mas isso precisa acontecer com responsabilidade, sem quebrar quem gera emprego. Acredito que todo trabalhador merece mais qualidade de vida e mais tempo com a família, e o empreendedor também. Por isso, defendo que no mínimo seja aprovada a emenda do texto da PEC, proposta pelo deputado Sérgio Turra, do meu partido, que reduz o fundo de garantia de 8% para 4%, e também prevê a isenção temporária da contribuição patronal, além de autorizar as deduções tributárias no imposto de renda das pessoas jurídicas para as novas contratações. Não dá para o governo querer melhorar a vida do trabalhador apenas aumentando o custo para as empresas. Se quer mudar a escala, também precisa reduzir impostos e encargos. 14 dos 16 deputados federais de Santa Catarina apoiam a emenda. Só falta os deputados, os 2 do PT, do Partido dos Trabalhadores. E para finalizar, quero aqui, mais uma vez, agradecer o Executivo Municipal pelo início dos trabalhos de limpeza do Rio Xanxerê. Esse era um pedido que a nossa bancada vinha fazendo desde novembro do ano passado, com a vereadora Neuci Winkler, que aqui estava no meu lugar, e reforçamos recentemente nessa casa, aprovado pela maioria. Isso é uma ação urgente para a prevenção, segurança antes da chegada do El Niño. Na semana passada, o governo do estado anunciou cerca de 277 milhões de reais em convênios emergenciais para os municípios identificarem essas ações. Por isso, precisamos trazer para essa casa, já na próxima sessão, um representante da Defesa Civil para esclarecer quanto desses recursos virão para Xanxerê e qual será o cronograma das ações daqui para frente, somando-se ao trabalho que o município já iniciou. Também aproveito para solicitar que o CONDEMA se reúna com todos os seus membros para discutir de forma transparente o que será feito, quando será feito e como será feito. Meu boa noite a todos e uma ótima sessão e uma excelente semana. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Berto. Obrigado pelas palavras. Agora com a bancada do PSDB, vereadora Fernanda.
longe, falaram para ficar longe. Boa noite a todos que nos assistem aqui presencialmente. Quem nos assiste de casa, quero saudar aqui o Coronel Silvano. Muito obrigada pelas suas explanações, Coronel. Repito que os meus colegas já disseram que ver números como Xanxerê tem nos deixam sempre muito tranquilos. Embora seja uma cidade que nos dê muita tranquilidade para andar sozinho à noite, a gente sabe que está em segurança, mesmo talvez não com o efetivo que esperávamos, mas temos aqui muita segurança. Quero aproveitar e parabenizar também o Tenente Coronel Ramos pela forma como conduz aí todo esse pessoal, e a gente sabe que sempre pode contar com vocês da mesma forma que vocês podem contar conosco. Quero aproveitar e cumprimentar aqui também o Capitão Onofre, que foi uma grande mão na lei dos autopropelidos, já que mencionaram antes aqui. Foram várias as vezes que nos reunimos, né, capitão, e sempre muito preocupado, e falávamos sempre da preocupação com a segurança. Então, fico aqui a minha gratidão por todas as vezes que me atendeu, por todas as dúvidas que esclareceu, e agora estamos muito perto de ver isso acabar sendo executado, né, pelas conversas que tivemos aqui. Então, muito obrigado também. Cumprimento também o Elísio, da ASICS, o Udir, do CONSEG, o Jean, do CDL. Sejam muito bem-vindos, todos os que nos assistem aqui também, e todos os policiais que estão aqui. Vejo vários que foram meus alunos, isso me enche de orgulho. Fico muito feliz de tê-los aqui. Algumas boas notícias, presidente, que nós tivemos, né, vereador Vinícius, que nós tivemos na sexta-feira. Recebemos mais uma vez a visita do deputado Marcos Vieira, que veio aqui nos presentear, já digo isso, né, em 45 dias, um pedido que eu havia feito, e fica aqui minha saudação à querida Cabo Cauã. Eu nunca sei se é Bethany, eu nunca sei falar esse sobrenome, sempre erro a entonação. Mas fica aqui minha gratidão por ter me trazido o pedido. Novamente eu agradeço também ao Sargento Fel pela visita, né? E por sermos atendidas, então, na verba destinada à implantação do container para atendimento às mulheres vítimas de violência, que infelizmente, né, Coronel, nem sempre podemos evitar, na grande maioria das vezes não conseguimos evitar, seja lá por qual razão, mas que pelo menos as pessoas que infelizmente passarem por isso serão lá extremamente bem atendidas dentro de um espaço reservado para isso. Então, o meu agradecimento não só a vocês que me levaram à demanda, mas principalmente ao nosso deputado, que prontamente e rapidamente liberou essa verba que já está aí para acontecer. Outra boa notícia também, falando em segurança pública, e trazendo aqui mais uma vez a minha paixão e adoração pelos animais, né, que a gente sempre tenta resolver, aproveitando o gancho que o coronel deixou, a questão do cachorrinho lá que ficou preso na passarela, né, no viaduto, na passarela. E fiquei tão feliz, porque quando a gente vira notícia boa no Brasil inteiro, a gente tem que comemorar. Então, tinha lá várias contas do Instagram publicaram a notícia parabenizando o Corpo de Bombeiros pelo pronto atendimento. E a gente sabe que tem um monte de coisa para fazer, mas eles dedicaram um tempo lá a salvar o cachorrinho que ficou preso. Já parabenizei eles pelo Instagram e fica aqui meus parabéns e minha gratidão também. E aproveitando, agradecer a recepção que o delegado Vinícius nos deu na semana passada, quando estive conversando com ele sobre aquele caso do envenenamento. Comentei aqui que iria falar com ele, ele prontamente me atendeu, então, com várias soluções, possíveis soluções, investigação e tudo que sempre foi feito. Então, fica aqui meu agradecimento, e eu acho que em questão de segurança pública, colegas, estamos muito bem representados aqui na nossa cidade. Queria aproveitar também, parabenizá-lo pelo Dia do Assistente Social, no último dia 15, o trabalho de vocês é incrível, Luciana, é emocionante, né? Toca o coração da gente mesmo, e sabendo que você é uma apaixonada pelo que você faz, pela forma como você fala, fica aqui de coração meus parabéns pelo seu dia, e que siga sendo essa pessoa com o termo mesmo de assistente social, da forma como você abraça as causas que chegam até você, e obrigada por isso, a gente só tem a agradecer. Aproveitando isso também, não que a gente tenha que comemorar, né, mas a gente precisa falar, o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Não gosto muito de falar que a gente não tem o que comemorar, como falei aqui no Dia da Mulher, mas de fato a gente não tem muito o que comemorar. Estava olhando aqui uns números hoje à tarde para trazer para cá, não em cidade, mas falando de Brasil, né?
Então, apenas nos 4 primeiros meses de 2026, o Disque 100 registrou mais de 32.700 violações sexuais contra crianças e adolescentes. Isso é uma violação a cada 5 minutos. Então, a gente precisa falar muito disso, porque o que eu acho mais triste nesses casos, é uma coisa que dói de falar, é que essas crianças são abusadas pelas pessoas que deveriam cuidar delas. São as pessoas que estão em casa e que deveriam protegê-las. Não sempre, mas infelizmente, na maioria das vezes. Elas nos dão vários sinais de que estão sofrendo isso, né? Na escola, diminui o rendimento, elas acabam ficando mais quietas, mas infelizmente, muitas vezes, quem poderia salvá-las disso acaba fazendo de conta que não vê, porque muitas vezes tomar uma decisão e enxergar o que está acontecendo acaba sendo também muito custoso, né? Mas fica aqui um apelo para os pais. Eu vi ontem uma matéria que dizia: proíbam de namorar, proíbam as crianças de namorar, porque criança não namora. Então, escutem os seus pais. Eu sei que as crianças não vão me ouvir, né? E a gente fala aqui de criança, 14, 12, 13, 11 anos. Ontem, daí, coincidentemente, pensando no que iria falar hoje, vejo lá uma notícia de mais um estupro coletivo, de uma menina de 12 anos que foi visitar o namorado e tinham 8 adolescentes esperando por ela. Os 8 estupraram dela, filmaram e venderam o vídeo por R$5 para cada pessoa que era vendido esse vídeo. Com base nesse vídeo, chegaram até eles, parece que 6 estão detidos, 2 ainda estão sendo investigados. Questionados em casa, a mãe acabou relatando que ela realmente estava diferente, mas que ela ficou com muito medo e vergonha de relatar o que tinha acontecido, certamente por se sentir culpada por um absurdo desses, né? Então, reuni algumas falas de crianças aqui. Meu pai dizia para não contar à minha mãe porque ela ficaria com ciúmes, uma criança abusada pelo pai, de 9 anos. O marido da minha irmã ficava esfregando o pé na minha perna embaixo da mesa, nunca ninguém via e ela acabou achando que era normal e que ela não poderia falar, 7 anos de idade. E meu pai falava que me amava mais do que os meus irmãos, por isso que ele me tratava diferente, essa vítima de 8 anos. Então, assim, gente, fiquem atentos, a criança dá sinal. E eu sempre falo isso, né, Lu? A infância é um caminho que a gente vai percorrer o resto da vida. O dano que um abuso causa é indescritível. Daqui a pouco essa criança vai se lembrar daqui a muito tempo. Isso vai voltar, prejudica a vida. Então, denuncie. Disque 100, denuncie. Fica aqui hoje é um pedido, um apelo que eu faço, porque muitas vezes está muito na cara e acaba que as pessoas acabam não fazendo nada. E só para finalizar, teve um Tribunal de Justiça de Minas Gerais que reconheceu um relacionamento consensual mantido entre um homem de 35 anos e uma criança de 12 anos. Isso é estupro de vulnerável, está na lei, mas foi reconhecido como consentimento, que havia consentimento. Se é que uma criança de 12 anos tem capacidade para dar consentimento para se relacionar com um homem de 35 anos, e ninguém me diz que não, vou falar por minha conta aqui, o tribunal acabou cassando essa sentença pela repercussão, só pela repercussão que teve, mas não por outro motivo. Então fica aqui um registro de muita revolta com as nossas crianças e cuidem das nossas crianças, por favor. Obrigada a todos. Obrigado, vereadora Fernanda. Ainda com a bancada do PSDB, vereador Vinícius. Boa noite a todos, novamente. Quero aqui compartilhar também algumas boas notícias. Também junto com a vereadora Fernanda, o deputado Marcos, que veio esse final de semana, além do container que nós tivemos ali na Polícia Militar, essa boa notícia, que haverá, claro, que o melhor aqui, como foi falado aquele dia, que menos seja usado esse container, né, devido à violência contra as mulheres, no sentido de que reduza, assim, a violência, mas, infelizmente, quando houver, que bom que é um local mais apropriado para atender também essas mulheres. Além também dessa boa notícia, ele trouxe aí para Xanxerê uma verba de R$1 milhão, que vai ser revertido pelo hospital em respiradores para UTI, com o objetivo também de salvar mais vidas. A gente sabe que os custos são altos, os equipamentos são caros, a saúde tem encarecido muito, então, muitas vezes, a gente quer, assim, mais condições e precisa. Então, que bom que tem deputados que poderiam enviar para outras cidades, né? Não só também do nosso partido, mas de outros partidos, como já foi falado, que Xanxerê tem sido olhado também e trazido esses recursos aí que beneficiam muito a nossa população. Além de outras ruas também, embora o prefeito já tenha anunciado que vai pavimentar todas,
alguns deputados também têm mandado recursos para poder ajudar a nossa cidade e aliviar também o caixa aqui da Prefeitura para que esse recurso possa ser aplicado em mais obras. Rua Antônio Casanova, no bairro Leandro, foi contemplado com valor. Rua Primo Predebon, também no bairro Martim, Aparecida, são ruas aí que estão precárias. Então, agradecer ao deputado Marcos Vieira também por esse recurso. E também, como a Fernanda colocou, né, essa situação do abuso, infelizmente existe essa exposição muito grande também de crianças, seja por celular hoje em dia, e às vezes a exposição uma vez era muito mais difícil, as crianças ficam expostas a muito mais fáceis a conteúdos sexuais e não tem discernimento. Uma criança não tem discernimento do que é bom e o que é errado, e se o pai e a mãe não ensinar, ou os adultos não orientar, muitas vezes são violentadas e elas não percebem, e quando se tornam adultas já foram aí tirada talvez a inocência, violadas, violentadas por familiares, amigos, e infelizmente isso não é muito longe. Toda a cidade, infelizmente, tem isso, em Xanxerê também. Então é bom a gente, como foi falado, os policiais sei que combatem isso muito mais que nós, né, no dia a dia, de ver essa situação. Eu tenho 2 filhos e fico pensando que triste é uma criança que não tem a noção das coisas, ter já ser ferida tão fortemente assim nessa área da vida dela. Então que sim, nós possamos perceber isso, né, seja na escola, seja familiares, e talvez o limite da busca do prazer por adultos chega ao ponto de machucar uma criança ou violar por talvez uma loucura aí que precisa ser realmente controlada ou até prendida, com certeza. Então, muito obrigado a todos, agradecer também novamente ao coronel, que está aqui também, Sacinski, o tenente coronel Ramos, major, toda a equipe, né, os policiais e todos que estão aqui presentes. Obrigado. Obrigado, vereador Vinícius. Abra o momento da ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em primeira votação na pauta de hoje. Projeto de Lei Ordinária número 17, 2026, autoria Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder reposição salarial aos servidores públicos municipais e dá outras providências. Em discussão? Vereador Sidão. Senhor presidente, colegas vereadores, na semana passada nós tínhamos comentado, né, sobre a reposição, então hoje o projeto chegou a semana passada e hoje já está em primeira votação. Parabéns para todas as comissões. E a princípio é 4,11 a reposição, né? Então o índice da inflação será feita a reposição a partir do mês próximo, né, referente ao ano 2025 e 2026. Vereador Berto. Senhor presidente, quero aqui, desde já, parabenizar o Executivo Municipal, porque alguns anos atrás, aí, na legislatura passada, enfim, hoje o plenário aqui estaria cheio de servidor público. Cada um buscando um pouquinho a mais da reposição, né, e, por felicidade minha, inclusive, uma categoria só me procurou, mas não para reclamar dos 4,11, para tentar que o Executivo Municipal pense com carinho nessa categoria, que está um pouquinho distante da base de outras, né? Então eu creio que a evolução e a compreensão do próprio funcionário público, nós também iremos receber 4,11%, o ente político, né? Então é claro que é o que está na lei. O prefeito está cumprindo aquilo que está na lei, e nós também, como legisladores, estamos cumprindo aquilo que está na lei. Então, tenho certeza que o Executivo deve estar pensando com carinho nessas categorias aí que ainda estão um pouquinho abaixo daquilo que realmente merece. Irei votar a favor com certeza. Obrigado, vereadores. Em votação? Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das indicações da pauta de hoje. Indicação número 192, 2026, Eleandro Francisco Arcego. Para que o Poder Executivo, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, estude a viabilidade de elaboração e distribuição de uma cartilha ilustrada de orientação técnica para a construção e reforma de calçadas, visando garantir acessibilidade e evitar prejuízos aos munícipes por execuções incorretas. Em discussão? Vereador Berto. Vocês viram como eu estava com saudade de falar, né? Fiquei uma semana fora. Vou ter que caçar. Os vereadores ficam... A palavra.
Mas assuntos importantes, pertinentes ao momento. Me perdoem pelo horário, prometo que serei mais breve na próxima sessão, senhoritas e senhora Luciana. Quero aqui, já que vai ter nós vamos mexer no plano diretor, enfim, da cidade, né? É na sexta-feira? Segunda-feira, desculpa. É um momento importante também para discutir a questão das calçadas, né, vereador? Virou uma prostituição de calçada em Xanxerê. É uma vergonha. Isso não é culpa. Às vezes nós, legisladores, também criamos a lei. E eu falo assim, tem calçada que é de paver, tem calçada que é de lajota, tem calçada agora que estão largando concreto. Tem a guia, tudo, mas é um absurdo. Vai virar uma bagunça o município. Acho que você tem que, em determinadas regiões, se é paver, paver. Se é concreto, concreto. Se é lajota, lajota. Porque senão vira uma bagunça e fica feio. Percorro as cidades aí que tem nada contra o pessoal que produz concreto, que vai usar igual. Falei na sessão passada que a pouco o pessoal que faz concreto vai achar que eu estou jogando contra a empresa que produz concreto. Não. Eu acho que tem que ter uma leitura, inclusive, quando vai plantar árvores. Naquele bairro vai ser só canela, vai ser canelinha, enfim, arbustos, flores. É isso que faz parte. Né? E que bom que vai ter essas audiências públicas para solucionar, inclusive, esse problema. Obrigado, vereador. Vereador Vinícius. Aproveitando para compartilhar também, Evandro Roberto, parabéns ao vereador Leandro, acho que é importante essa cartilha. Eu sei que tem algumas NBRs e normas que orientam a questão de calçada, mas muitas vezes para as pessoas que vão executar fica difícil interpretar, entender, então algo mais ilustrativo, visual é interessante. Eu lembro que há uns 2 anos atrás, até junto ao plano diretor, se não me engano, o Fábio Mosqueta também era uma das pessoas que estava junto a esse trabalho com o Conde, acessibilidade, e já estavam desenvolvendo uma cartilha. Então, talvez, pode-se resgatar essa ideia, se já não foi feito em partes, ou de fato, se tiver que então publicar, acho que é interessante retomar o assunto aí, até porque cidades mudam, algumas cidades buscam paver de um certo modelo, outras cidades têm outro modelo, então, Xanxerê é importante ter o seu modelo mais definido. Obrigado, vereador Vinícius. E aqui eu destaco mais uma vez, Berto, a importância de todos estarmos nessa audiência pública. A sociedade em si está na audiência pública para poder opinar e colocar também as suas sugestões. Então, muitas vezes a gente fala, mas a gente vem aqui, como a vereadora Luciana falou, vem aqui tem 10, 12 pessoas, né? Então, a importância de todos estarmos aqui convidando toda a nossa população. Em votação? Aprovado por unanimidade. Indicação número 193, 2026, autoria Sidney Mesnerovics. Para que o Poder Executivo, por meio da Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, inclua no cronograma de pavimentação asfáltica a Rua Lauro Miller, no bairro Matim, trecho compreendido entre a Rua Independência e a marginal da BR-282, mapa anexo. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Indicação número 194, 2026, autoria Davi Pinto de Oliveira. Para que o Poder Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria de Infraestrutura e Serviços, estude a possibilidade de realizar a retirada do canteiro central da Avenida Brasil, em frente à Madeireira Carlito, no município de Xanxerê. Em discussão? Vereador Davi? Senhor presidente, já pedindo apoio aos demais vereadores também sobre essa indicação. É um pedido que a gente recebeu aí do um comerciante que se encontra nesse local na Avenida Brasil aí. A questão do canteiro, o que atrapalha um pouco é a questão de carretas, quando vem descarregar nesse comércio, fazer a carga e descarga, né? Dificultante a manobra da carreta. Então, às vezes, diariamente que ele recebe carretas para fazer receber o material ou também a venda que ele faz, né? E precisa que tire somente o canto do canteiro para que faça a manobra e também não venha obstruir o trânsito durante essa manobra. Obrigado, senhor presidente. Vereador Berto. Parabéns, vereador Davi, pela indicação. Mais uma vez, voltando ao plano diretor. Na maioria das vezes, quando foi feita as ruas em Xanxerê com canteiro central, haviam vários terrenos vazios, né? Sem construção nenhuma,
e acabaram posteriormente construindo as suas edificações, ou prédio, ou comércio, onde tem problema, não só nessa, mas vários problemas de poder adentrar no estabelecimento ou na sua residência ou no seu condomínio. Então é importante também a gente ver daqui para frente, né? Eu sou muito contra, e vou deixar bem claro aqui, alguns canteiros centrais em espaços reduzidos. Ruas com a cancha muito pequena, se larga o canteiro central, acaba ficando o fluxo de veículo muito apertado com estacionamento. Inclusive ciclovias que tem que rever nesse plano diretor aí, porque o nosso trânsito está uma bagunça também, temos que não é culpa da Polícia Militar, né? Senão vou sair daqui, vão me prender. Estou brincando, comandante. Então, que seja, tem vários assuntos aí que vai ser muito bom essa audiência aí para nós debatermos, e tenho certeza que eu estive em São Lourenço do Oeste no sábado pela manhã. É uma cidade que valeria a pena, tanto Pato Branco também, fazer uma visita para ver a capacidade do fluxo dos carros, né, na cidade e ciclovias, etc. Obrigado. Obrigado, vereador. Mais uma vez, eu reitero que tanto a Avenida Brasil como a Coronel Passos Maia e a Coronel Passos Maia, elas vão ser toda ela revitalizada. Agora, semana passada, o nosso prefeito foi até Florianópolis, onde já está com os recursos garantidos. A Coronel Passos Maia, a Vitor Conde, perdão, ela vai ter revitalização também, e já vai começar em poucos dias aí a revitalização de toda ela. Então a Avenida Brasil também está contemplada com esse recurso. Em votação? Aprovado por unanimidade. Indicação número 195, 2026, Evandro Saibo, para que o Poder Executivo Municipal, por meio do Departamento Municipal de Trânsito, DEMUT, inclua no cronograma de serviços a repintura das faixas de pedestre na rua Horácio Costa, no bairro Otoniel. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Quero convidar, depois do final, a todos da Polícia Militar para estar fazendo uma foto junto conosco. Nada mais havendo ser tratado, encerro a presente e marco a próxima sessão ordinária para o dia 20 de maio, às 17h30, na Câmara de Vereadores de Xanxerê. Uma boa noite a todos.